Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui novamente no Marketing Talks. A gente mudou de nome, tá? Por quê? A gente fez um rebrand, né, na Conectar. Vocês podem ter observado nos últimos podcasts, nos últimos dias aí, de logo, de visão, um monte de coisas aí. Eu explico nos vídeos anteriores. E a gente achou que a gente separou um pouco o que era notícia do que era conversa, né? Então, esse podcast agora a gente chama de Marketing Talks. O que você acha, Bruna? Eu adorei. Mais legal, né? Marketing Talks do que Marketing News, né? Porque antes a gente unificava tudo, mas eu acho que faz muito mais sentido, porque aqui é uma conversa mesmo, né? Não é uma entrevista, né? Uhum. Você já assistiu, né? Então você sabe como é que é. Acho que o centro de tudo aqui é a gente crescer como profissionais e como mercado, né? Uhum. E eu tô aqui com a Bruna Roversi, minha ex-aluna. Não, minha aluna para sempre. Eu falei pra você, uma vez professor, sempre professor. Pra gente falar de um assunto que eu me interesso muito. Tava conversando até nos bastidores com ela, que eu tento mostrar para os clientes a importância, né? Financeira até, né? De resultado disso, né? Que é o Customer Experience. Por quê? Se você for pensar numa experiência de compra, enfim, se você for pensar em toda a jornada de um cliente, você dá mais atenção, às vezes, para o pré-venda, né? Pouco para o pós-venda, e essa parte de CX fica parecendo, num geral, para quem não tem entendimento, quem não gosta de ganhar dinheiro, né? Porque quem gosta de ganhar dinheiro já entende já isso. Que é você chutar cachorro morto, entendeu? Eu tô dando esses exemplos para você entender mais ou menos o que eu ouço assim, no mercado, em geral, de pessoas que não têm conhecimento nenhum da área, né? Uhum. Agora, quem já está na faculdade, quem estuda, já entende a importância, né? Mas a gente vai falar um pouco mais disso depois, da importância. Primeiro fala de você um pouquinho, que você trabalha na Zendesk, né? Eu trabalho na Zendesk. Primeiro, obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Pela oportunidade de estar aqui. É muito legal esse reencontro. Fazia muito tempo que a gente não se reencontrava, inclusive a gente estudou juntos antes da pandemia. Gabriel foi até da minha banca, do meu TCC. Uhum. E aí fazia muito tempo que a gente não se encontrava, a gente manteve a comunicação ali com alguns outros alunos, né? Que a gente tem um grupinho ali que vamos sempre falando sobre as notícias, marketing, plataformas e tudo mais. Mas fazia tempo que a gente não se reencontrava, então Você viu como obrigada. é importante o pós-venda? A gente se manteve... Mantivemos o contato ali. Não é pós-venda, né? Mas é como o relacionamento. Exatamente. E eu acho que é bem sobre isso, assim. Para mim, na verdade, a experiência do cliente, ela começa no momento 1 ali com o nosso cliente. É no pós-venda, é no pré-venda, é na venda, é depois. Então, para mim, a experiência do cliente, ela é um movimento, assim, que veio do mercado para a gente, de fato, olhar para o nosso cliente. E aí a gente tem a área de CX, que é o Customer Experience. Dentro do marketing, né? Dentro de... Tem algumas empresas que têm essa estrutura dentro de marketing e tem algumas empresas que já olham isso para uma área separada, né? Então, porque marketing acompanha muito quando a gente fala da comunicação com o nosso cliente, enfim, mensagens que a gente troca, e aí por isso que tem algumas áreas de marketing engajadas. Mas a gente já vê várias empresas hoje que tem uma área voltada só para CX mesmo. Mas eu não sei, cara. Eu acho que o CX, ele agrega tanto valor e ele mostra tanto a essência do marketing que é marketing. Basicamente, CX. Mas eu entendo também dividir uma área separada, porque realmente é muito importante, né? Mas tem mais importância para alguns tipos de empresa, eu vejo, dão mais importância, e dependendo do tamanho da empresa, né? Segmentos de empresas diferentes. A gente estava falando aqui, essas empresas aí que não vêem importância ainda, é porque são de um tamanho pequeno, ou porque estão em algum segmento que não é o core business ali, mas que tipo de empresa assim mais usa o CX hoje?
Porque eu sei que é para todas, né? Mas... Todas. A gente tem, lá na Zendesk, inclusive, a gente tem clientes, assim, todos os segmentos que você pode imaginar. Tem e até tamanhos, a galera né? de transportation, assim, da área de logística. Tem a galera de varejo, tem a galera de manufatura. Aí, manufatura pode até ser dividida entre o pessoal que faz, de fato, os produtos e vendem, e aquele pessoal que é só o produtor ali mesmo e distribui para esses distribuidores. Mas aí é que tá, essa comunicação, por exemplo, da empresa com o distribuidor, já é uma interação entre cliente e empresa. Então, isso já é considerado um CX, né? Já é um relacionamento que eu estou fazendo com o meu cliente. Seja o meu cliente final ou o meu cliente distribuidor ali que vai fazer essa distribuição dos meus produtos. Então, respondendo a sua pergunta, lá na Zendesk, acho que o que a gente mais vê mesmo é o pessoal do varejo, né? Que tem esse contato direto com o consumidor ali, consumidor final. Mas a gente também tem muitas empresas do B2B que usam a Zendesk, que tem uma área voltada para CX, para fazer esse relacionamento. E vocês, como uma ferramenta, né? Eu acredito que, para mim, é sinônimo, né? Da área Zendesk. Assim, tipo, toda vez que eu vou indicar para algum cliente, toda vez que eu vou dar algum exemplo da área, eu já lembro da Zendesk. Vocês, como assim... portadores do estandarte ali do CX, do CX, vocês percebem que vocês acabam modelando também o que as pessoas entendem por CX. Então, para uma empresa de software, ela vai pensar no processo, não dentro do software apenas, né? Mas o que ela pode desenvolver para dar soluções ali para a empresa fazer aquilo. Mas vamos esquecer que existe software, vamos esquecer que existe a Zendesk, né? Vamos pensar na vida pré-internet, tudo. Sempre existiu, né? No offline, né? Exatamente. Sempre existiu, né, CX. O que você considera que é CX? Então, eu considero que é, de fato, a gente olhar para o nosso cliente desde o momento número 1. Se a gente for falar de uma loja, por exemplo, a gente pode falar aqui inúmeros exemplos de loja em que a gente vai fazer uma compra de uma roupa, por exemplo, e tem uma experiência inesquecível dentro da loja. Lingerie, reserva é uma delas também. Então, a gente tem... Eu acho que o conceito, né, de experiência do cliente, ele vai muito mais além, né, da gente usar a tecnologia ou e o que você usar chama as de momento 1? Momento 1 é o momento em que eu olho no olho do meu cliente e falo bom dia, oi, tudo bem? Entendi. E aí a gente pode falar tanto do offline quanto no online, porque se eu estou respondendo o meu cliente aqui no momento da venda, por exemplo, eu estou falando um oi ali pela primeira vez. E esse momento, para mim, ele é o principal, assim. Se ele não acontece da maneira como tem que acontecer, pode ser que dali para frente desande, sabe? A comunicação que você vai ter com esse cliente. Então, no offline, né, quando a gente fala de experiência dentro de uma loja, a gente entender, primeiro, né, quem que é esse nosso cliente e o que eu posso oferecer para ele de melhor ali naquele momento. E qual que é a experiência que eu quero proporcionar para ele dentro da minha loja. Na lingerie, por exemplo, a gente entra, nós mulheres entramos. Cara, a gente tem uma experiência ali que vem 3 atendentes, vem medindo tudo, oferecendo 5 opções. E a gente tem que ter um equilíbrio, né? Inclusive, quanto a isso. Porque a gente sabe que hoje tem muito consumidor que entra numa loja e não quer ser atendido por uma pessoa, né? Ou ter esse atendimento. Tem. Só que qual que é o equilíbrio entre a gente ter... Você quer sou eu. Tem. Só que qual é o equilíbrio da gente ter uma pessoa que vai te atender, de fato, conforme você quer, e a gente também não ter ninguém para te atender? Tem que existir um equilíbrio, né? Entre essa comunicação ali com o nosso cliente. Então, acho que tem muito a ver, quando a gente fala de experiência, o principal para mim é a gente estudar esse nosso cliente, entender quais são as necessidades dele e o que a gente pode fazer para manter esse contato ali cada vez mais próximo. E aí você, falando de momento 1, explicando da loja, de lingerie e tudo mais, é muito bonito, né? Muito fofinho e tal. Por quê? Você está pensando em uma loja e você está pensando offline, né? Se você tiver uma operação com dezenas de lojas, centenas, incluir o digital, centenas de canais para você trabalhar, vira uma bagunça, né?
Então, você modelar e entender como que você quer dar um melhor atendimento para o seu cliente, no final das contas, não só aumenta a recompra, mas também às vezes aumenta, muitas vezes aumenta o ticket médio, né? Sim. Então a gente está falando de ganhar mais dinheiro. É isso que eu quero focar aqui, sabe? Eu quero, porque só tem um jeito do empresário que é um pouco ainda avesso a isso entender. É que ele está perdendo dinheiro, entendeu? Sim. Então, se eu não tenho um bom canal de atendimento no WhatsApp, como foi tema dos últimos aí podcasts, né? Se você não tem um bom relacionamento com o cliente, tudo parametrizado, você vai perder dinheiro, né? Sim. É o processo, né, que tem que ser desenhado e aí você aplicar esse processo para todas as áreas ali, tanto no WhatsApp, no chat, no e-mail. O ideal é que a gente tenha esse atendimento centralizado no Omnichannel, né, que tá em alta aí também todo mundo falando. Mas para que essa comunicação de fato seja centralizada, sabe? Para que não tenha uma pessoa, um atendente meu falando de um jeito com o meu cliente no WhatsApp e o outro atendente de outra loja tá falando de outro jeito. Nossa, sonho isso, né? Todo mundo tá falando igual, mesma comunicação, mesmo padrão, né? E isso não vai acontecer porque somos seres humanos diferentes, Sim. né? Eu falo muito isso no CX, assim, que eu acho que o principal olhar que a gente tem que ter, primeiro de tudo, para conseguir proporcionar uma boa experiência para o nosso cliente é tratar ele como um humano, né? Exatamente. Somos humanos, então acho que é a gente escutar, é a gente ter a empatia, é a gente ter, enfim, esse tipo de tato ali para com o cliente, né? Isso tem tão a ver, né, com marketing humanizado, né? E ao mesmo tempo tem tanta coisa que eu quero saber sobre inteligência artificial também. O que vocês estão usando e tal, porque acho que para todos os temas, tudo que acontece aqui, a gente acaba falando de inteligência artificial, não tem jeito. Famosa, é a do momento. Exatamente. E eu queria saber essa jornada do consumidor, né? Quando a gente desenha ela. Existe uma jornada padrão, por exemplo, eu tenho um segmento de varejo aqui, de farmácia, por exemplo. Vamos mudar um pouco, né? Eu vendo remédio, medicamento. Tem uma jornada padrão ou vai depender de empresa para empresa essa jornada? Como é que funciona? A gente tem que implementar a jornada padrão ou o cliente ele vem para a gente? Era isso que eu ia falar. Eu acho que existem 2 tipos de processo que a gente pode fazer aqui, né? O primeiro processo vai ser construir uma estrutura de CX direcionando os processos que eu quero. Então, eu vou definir o meu CTA, eu vou definir meus canais, eu vou definir qual sistema que a minha operação vai usar e como que ela vai usar. E tem o modelo de eu olhar realmente para o meu cliente e fazer o famoso teste, né? Eu vou disponibilizar tudo para o meu cliente. E aí ele me diz o que fica melhor para ele. Eu acho que esse segundo caminho do cliente me dizer qual que é o melhor caminho para ele é um caminho mais vantajoso. Dele me falar assim, eu vou querer... Tá, eu vou usar o seu chat, mas eu não vou usar o seu chat como chatbot. Quero fazer só uma triagenzinha ali e depois eu quero falar com atendimento humano. Então, existe um padrão, né, de benchmark, de mercado, mas eu acho que a empresa estar disponível, né, para oferecer essas opções para o cliente e ele trazer essa recorrência de volta aí para a empresa, eu acho que é mais importante. Acho que é tudo, você falou tudo que o cliente quer ouvir mesmo. Que o nosso cliente quer ouvir, as empresas, né? Não o cliente final. Ela quer ter um benchmark do que a concorrência tem feito de bom e a personalização, né? E é super importante a personalização. Mas quando a gente personaliza, né? A gente também tem que pensar tom de voz da marca, né? Como que a marca quer se expressar, né, com o cliente, né? Você pensa nisso também? Vocês pensam nisso na Zendesk? Porque com certeza deve ter dados também de tipo de segmento de mercado, tipo de público-alvo, de uso de canais diferentes, né? Que tem público-alvo que usa mais um tipo de canal do que o outro, mas também tem tom de voz diferente, né? Tem jeitinho de falar com o cliente, né?
Vocês levam isso em conta também? Hoje a gente, na Zendesk, assim, a gente se apoia muito no que o cliente quer, né? Então, esse trabalho de estrutura ali de branding, né? E como é que ele vai se comunicar com o cliente, hoje vem das empresas. A gente apoia falando algumas referências de mercado, ou o que a gente tem visto, mas é o que você falou, varia muito de público-alvo para público-alvo, né? Tem empresa que está comunicando com um público-alvo mais jovem, eu vou ter uma comunicação extremamente diferente do que um público-alvo de mais idade, enfim, um público-alvo feminino, um público-alvo masculino. Acho que tudo isso vai influenciar. Então, a Zendesk como software, né, ela vai ser um software que aquela empresa vai usar, mas esse trabalho de branding, ele vem muito mais das empresas do que da gente na hora das conversas ali. Com certeza, faz todo sentido. E tudo isso que a gente conversa aqui, né, Bruna, ainda é muito teórico, né? Uhum. Tudo que a gente aprendeu lá na faculdade, na academia. Mas tem alguns cases, às vezes, que você fala, caramba, isso aqui saiu do jeitinho que a gente queria, né? Isso aqui deu muito certo. Isso aqui poderia ser um case de faculdade, sabe? Uhum. Porque 90% da prática é muito diferente, né? Sim. Mas que case que você tem, não precisa falar nome, né? Da empresa, assim. Não posso falar porque é aberto, esse pode. O primeiro que vem na minha cabeça sempre é Magazine Luiza. Ah, que legal. Magazine a gente falou Luiza. dela no podcast de WhatsApp também. Sim. Como é que foi o trabalho de vocês com a Magazine Luiza? Cara, a Magazine Luiza começou a conversar com o Zendesk, só pra você ter uma noção da loucura. Um mês antes, assim, de Black Friday. Faz alguns anos, mas era Black Friday. Caraca. E aí eles falaram assim, precisamos resolver isso daqui antes da Black. E aí... E qual que era o problema deles, a necessidade deles? Omnicanalidade, assim. Era multicanal, mas tudo descentralizado, né? E aí a gente entrou com o Zendesk, conseguiu fazer uma implementação super rápida ali na parceria, time Magalu, time Zendesk. E hoje eles são um dos maiores cases de sucesso de Zendesk, assim. Então, eles usam o Zendesk no WhatsApp também, nessa frente de chat ali, mensagens. A gente tem o Guide, né, que é a plataforma ali para o cliente se autoatender, como uma base de conhecimento mesmo. Uhum. E aí tem chat, e aí tem os outros canais ali que eles têm. Mas eles têm uma taxa de satisfação de atendimento, assim, absurda, de 90%. É uma taxa de primeira resposta também muito alta, assim, muito, muito positiva para a empresa. O que é a taxa de primeira resposta? A primeira resposta que eu dou para o meu cliente, o tempo que eu demoro para dar uma resposta para o meu cliente desde o momento que ele me chama, né? Uhum. Então, eles são muito rápidos para... E o que eles integraram, Magazine Luiza? Por exemplo, o WhatsApp de vendedores no Zendesk, porque eu sei que, dependendo da marca do varejo, tem um WhatsApp por loja. Uhum. Alguns, acho que Casas Bahia tem um WhatsApp por vendedor, uhum. né? Como é que eles na fizeram? Zendesk a gente consegue utilizar um número de WhatsApp e várias pessoas conseguirem acessar aquele número, né? Na Magazine Luiza especificamente, não sei te falar como que eles usam agora, precisaria ver ali com a equipe. Mas a gente tem as mensagens de rastreio, né, dos produtos, e aí tem muitas coisas integradas ali com o Magalu, né? A gente está integrada com o RP para conseguir visualizar esse rastreio de produto, enfim, essas mensagens que a gente envia para o cliente identificando onde está o pedido dele e a pesquisa depois, né, para entender como é que foi a experiência, tudo isso está integrado. Então, a Zendesk, ela é uma ferramenta em que a gente vai acoplar, né, todas essas soluções, mas ela, por ter uma tecnologia bem avançada, assim, a gente usa muito integrando outras soluções também. Então, a gente integra com RPs, a gente integra com outros tipos de plataformas para chatbot, mensageria, uma série de possibilidades que tem como fazer. Então, o caso deles é um caso bem complexo, assim, com várias integrações, porque a operação deles é enorme. Então, por isso que eu não saberia te falar com detalhes, assim, mas como que eles fazem. Dentro do que você falou, eu já lembrei de receber o WhatsApp, de conversar no WhatsApp do Magazine Luiza. Uhum. E funciona bem, realmente, né? Porque eu acho que o desafio não é nem funcionar. Já é difícil botar para funcionar.
Mas o maior desafio é o consumidor ficar satisfeito com aquilo. Porque pode ser uma mensagem totalmente inapropriada ou uma resposta que o cara nem quer saber, né? Enfim. E é aí que a gente entra um pouco na inteligência artificial. Posso entrar nesse tema claro. Já? Era o que a gente ia conversar mesmo. O tema polêmico aqui. Uhum. Porque ninguém gosta de conversar com o robô, né? Ninguém gosta, né? Não tem como falar, eu amo entrar e conversar com o robô. E falar com o chatbot. O pessoal até às vezes fica mais estressado conversando com o chatbot do que se estivesse conversando com uma pessoa. Várias vezes eu escrevo assim, quero falar com às vezes pessoa. a gente às vezes já sabe os macetes, né? Das arvorezinhas que podem cair numa pessoa, é falar com o atendente. Aí já cai para alguém. Exatamente. Mas eu acho que a inteligência artificial hoje no CX, né, ela vem muito como um apoio para o atendente. Então, a tendência, né, de inovação que a gente enxerga muito hoje é uma inteligência artificial em que a gente vai ter a inteligência em si apoiando o atendente para fazer o atendimento. O que significa isso na prática? Cara, vou te mostrar dados. Posso até fazer uma triagem inicial com esse seu cliente. E aí, quando eu for passar esse atendimento para você, humano, eu já vou ter prontinho na sua frente aqui o que esse cliente quer, qual que é o sentimento que ele está tendo, se ele está bravo, se ele está de boas, para você isso se preparar. Isso é legal, esse tipo de métrica. Né? Qual que é o resumo, né, do ticket que ele está te abrindo ali, né? Então, a inteligência artificial hoje ela entra para isso, assim, para agregar a produtividade do atendente. É isso que a gente vê como tendência, principalmente por a gente acreditar que o lado humanizado do atendimento ele não pode nem deve morrer, assim. Eu, Bruna, aí é uma opinião minha, Bruna, não acredito na substituição 100% da inteligência artificial para os atendimentos, assim. Inclusive, você falou de humanização. Eu sempre falo nas aulas, quando a gente está falando de atendimento digital e tudo mais, que já não era humano já o atendimento, há muito tempo, né? De você ligar num telemarketing, você já via os scripts, a forma como os atendentes, a gente conhece gente que trabalha, né, na área, como os atendentes eram tratados e trabalhavam, as condições... Não era humanizado, então acho que a tecnologia veio para melhorar para todo mundo, né? Eu não vi, por exemplo, até agora, uma grande perda assim, de vagas de emprego assim, nessa área, né? Eu acredito que, assim, pelo que eu vejo, né? Mais empresas estão investindo no atendimento ao cliente e a gente precisa de mais bons atendentes, né? Sim. E a gente estava falando sobre a IA e tudo mais, e como que ela pode ajudar essa produtividade. Tem uma outra funcionalidade que vai apoiar esse atendente que você falou, né? Que a gente via muitos atendentes que eram humanos, mas que tinham scripts ali que tinham que seguir. E aí, a gente tem uma integração com o OpenAI, por exemplo, né? Com o chat. O chat GPT, né? Olha o que ele faz. O quê? Eu vou dar uma resposta ali pro meu cliente, vou escrever do meu jeito ali, Bruno, de escrever. E aí eu posso falar para essa inteligência artificial, putz, deixa mais amigável esse texto. Deixa mais longo esse texto, que tá muito curtinho. Deixa mais curto. Eu posso falar para a inteligência artificial me ajudar na resposta que eu vou dar para esse meu cliente. Mas quem tá respondendo esse meu cliente sou eu, porque eu sei o que ele tá me solicitando, entendeu? E você sabe que a gente... Só um parênteses aqui. Vocês devem conversar disso internamente, com certeza. Mas a gente tem um desafio a mais aqui no Brasil. Que a nossa língua é muito difícil. Então, eu acho que é uma das línguas mais complexas do mundo. E de acentos, assim, enfim. Então, tem uma grande dificuldade em achar atendentes que dominem perfeitamente português e tal. Eu percebo isso nos clientes. E, além disso, o brasileiro ele gosta de demonstrar sentimento pela mensagem, sabe? Muito emoji. O famoso oi com 2 is, né? Exatamente, oi. Várias exclamações, né? Emoji. Então, acho que a AI também pode ajudar nisso, super, né? Super.
É assim que a gente enxerga, Gabi. Tipo, a gente enxerga a inteligência artificial sendo... A inteligência artificial não existe sem o agente. A gente fala na Zendesk, né? Ela vem para isso. E a gente tem as inteligências artificiais que são pros dados, né? Então, às vezes, a gente posso usar uma ferramenta, qualquer que seja ela no mercado, ela vai ter aqueles dados registrados, às vezes pode ter o próprio dashboard da própria ferramenta, ou eu exporto isso para um BI para fazer as análises, mas e aí? O que eu faço com esse dado aqui, né? Isso tá começando a ser falado agora no marketing. Porque, assim, a gente imaginava muito a inteligência artificial para criação, a gente imaginava muito a inteligência artificial para atendimento, mas para dados eu já tenho usado muito já. Eu ler aquele dado e tipo, dar insight para esse cliente o que significa o meu tempo de atendimento ser esse tanto e a satisfação do meu cliente ser... Você falou várias métricas também, Bruna. Me fala aí umas métricas legais, porque eu acho muito legal isso. O que vocês têm de relatório, assim, quando vocês vão mostrar para o Magazine Luiza, assim? Porque aí você fala e para você é super comum, mas é muito legal isso. Tipo, primeira resposta. É o SLA, né? É o famoso SLA. A primeira resposta, né? A gente consegue medir a satisfação de cada atendente também. Então, cada atendente vai ter sua pesquisa de satisfação ali. Aqueles gostou de atendimento, não gostou. E aí o cliente vai respondendo, a gente consegue medir isso. Cara, a gente consegue medir tudo, assim, né? A ferramenta, né? Eu acho que é importante deixar isso claro, assim. Como eu falei, a Zendesk é a ferramenta. Quem vai ser o operador da ferramenta vai ser sempre a empresa. Então, é a empresa que vai utilizar a ferramenta para fazer as suas análises. E no caso de venda, assim, Bruno, desculpa te cortar. No caso de venda, porque, assim... tem muito canal de venda mesmo, não só de atendimento, né? Tem alguns casos de clientes que usam para vendas. Mas é um pouco mais complexo, assim, porque é uma ferramenta de chamados, né? Então, tickets, né? Se eu tiver uma venda que precisa de um pipeline, por exemplo, um controle ali do funil, tipo, conversei com esse cara agora, depois eu vou fazer isso, depois aquilo... Não é o core da Zendesk, sabe? Então, tem um pessoal que usa, por exemplo, para o e-commerce ali, né? Se a pessoa vai tem uma triagem inicial ali no meu chat. Chat ou WhatsApp, aqui a gente está falando dos dois. Onde a pessoa vai falar, estou com problema no meu produto ou quero falar com vendas. Aí ele vai ser direcionado para vendas. Então, tem como a gente fazer as vendas nesse sentido, assim. Quando é uma venda que é por uma conversa, por um ticket. Se é uma venda mais complexa, aí a gente costuma não porque muito. Quando você fala de uma venda mais simples, acho que cabe. E também é importante porque você, tanto na venda quanto no atendimento, você tem uma boa distribuição, né, de equipe. Super. E aí eu ia entrar em outro ponto que eu acho muito interessante, que eu acho que é uma coisa que a Zendesk pode trazer para o cliente, que é assim... vocês devem ter noção até do momento que a empresa tem que contratar, né? Mais atendentes, né? É uma das métricas que a empresa pode analisar. Se a minha equipe não está dando conta dos meus chamados... Não que a empresa vai contratar. Mas se eu tô demorando muito, se tem muita gente na fila, já é um sinal que a volumetria está muito alta e que algo precisa ser feito. Ou colocar essa triagem de chatbot para filtrar as pessoas, ou contratar mais gente para a equipe. Mas, sim, é uma das análises que a gente consegue visualizar dentro da ferramenta. Né? Interessante isso. E desempenho também, né? Dos atendentes, né? Para gestão é super importante. Não estou nem falando assim, vamos demitir esse cara. Mas, assim, de ter ferramentas para falar... Esse cara é bom, né? Super. Eu acho que... E até o que ele pode oferecer, então, para a equipe, para ajudar a equipe, né? Mas ter esses insights, acho que é super legal. E você falou bastante de omnichannel, né? Omnicanalidade, que eu acho difícil essa palavra. Principalmente se falar rápido. Mas, assim, o conceito de omnichannel é você poder entrar em contato com qualquer meio, né? Ali,
qualquer canal de venda, poder iniciar, finalizar uma compra ali e ter meio que uma padronização e principalmente uma integração, né? Então, como que funciona isso? Aí que tá o ponto. Você falou uma palavra boa ali, porque existe o omnichannel e existe o multicanal, né? O multicanal beleza, eu vou disponibilizar aqui vários canais para o meu cliente fazer contato comigo. Você pode me chamar no WhatsApp, você pode me ligar. Mandar um Facebook, mandar um e-mail, Instagram, né? Pode fazer qualquer coisa. Mas esses canais vão estar completamente separados. Vai estar cada um em sua ferramenta. Vai a Bruna atender um com o canal, eu vou atender o outro. E aí, o que pode cada acontecer? Cada um fala de um jeito. O que pode acontecer? A Bruna pode atender ali no WhatsApp. Não, vou usar um exemplo melhor. A Bruna atende no e-mail e aí ainda não respondeu o cliente. O que o cliente pode fazer? Mandar um WhatsApp para a empresa. Falar, me responde logo. E aí tem 3 pessoas atendendo o mesmo cliente. E aí outra pessoa responde mesma dúvida sobre a mesma coisa, ninguém se conversa. Ô, Bruna, sabe o que pode acontecer, que acontece muito também? Os clientes começam a perceber qual que é o melhor canal para ele entrar em contato. Então, pelo menos até um tempo atrás, todo mundo ia direto pro Twitter, né? Reclamar. Porque você marcava o arroba lá, eles respondiam rapidinho. Eu acho que é porque, no caso do Twitter, era sempre alguém da equipe de marketing que estava lá. E a gente não quer perder gestão cliente. Da marca ali, exatamente. Né? E no caso do e-mail, do telefone, era alguém já de atendimento, né? Você acha que a multicanalidade e a omnicanalidade, a diferença entre elas é padronização? E a integração, né? Integração, tá. Cara, se eu não tenho a visualização que a fulana já abriu um chamado para mim no e-mail, eu não consigo saber se eu não vou responder ela no WhatsApp ou não, sabe? Porque eu vou responder, ela me chamou no WhatsApp, vou responder ela. Com o Omnichannel, né, eu tendo essa visualização que tá tudo integrado, eu já sei que a fulana abriu um e-mail, eu vou lá, eu mesclo o meu ticket e eu falo, Gabriel, responda a fulana que ela já tá mandando um WhatsApp aqui pra gente. E aí você responde. Então, eu acho que a principal diferença é a gente ter uma padronização, porque a gente vai conseguir, né, ver como que os atendentes estão falando com as pessoas. E 2, a integração dos canais, de fato, acontecendo. Ô, Gabigol, manda aqui na geral, só pra mostrar isso aqui. Sabe esse telefone assim vermelho? Você já viu em desenho, às vezes, que tem aquele telefone que é o mais importante, toca e você tem que atender? Tipo, eu fico pensando assim, vocês têm alguma ferramenta para tocar uma sirene vermelha e falar, gente, isso aqui tem potencial de virar crise. Por que eu tô falando isso? Porque já aconteceu na minha vivência, né, na minha experiência, de 2 formas. Primeiro, a gente achar que uma pessoa, por ser muito conhecida, entrar em contato com a gente e tal, dar uma carteirada e falar, vou botar a boca no trombone aí, e não acontecer nada. E já aconteceu de ter um grande problema aí com marca, da gente ter que resolver, de gestão de crise mesmo. Vocês têm algum parâmetro, assim, porque acho que muitas crises podem ser evitadas, né, com um bom atendimento. Então, super. Como é que vocês lidam com isso? Tem algumas maneiras de você fazer isso, né? O primeiro é você categorizar esse meu cliente. Então, se eu já sei que ele é um cliente que tem uma responsa um pouco maior, que ele é um cliente VIP, que ele paga mais, que ele tem um plano o mais top que a gente tem, eu já coloco uma tag nele e falo, olha, esse cliente aqui é um VIP e toda vez que ele abrir o chamado, ele vai passar na frente de todo mundo, não importa o que ele abra. Então, a gente pode categorizar o nosso cliente, que tem muito a ver quando a gente fala de CRM. Tem uma categoria chato lá? Cliente chato? Pode categorizar à vontade. O cliente só não pode ver, né? Porque não já aconteceu isso. Conta de luz, já viu? Não vi. O cara escreveu cliente chato, não sei o quê, e foi na conta de luz e processou e ganhou, né? Mas dá vontade, não dá? De categorizar os clientes assim. Esse aqui é encrenca, né? Sim. Então, tem como a gente fazer esse tipo de categorização.
E as prioridades mesmo do atendimento, né? Então, conforme... aí entra um pouco, né, nessa questão de inteligência artificial, de workflow e tal. Conforme a leitura, né, que a gente faz da primeira mensagem ali com a pessoa, a gente já coloca numa prioridade mais alta, numa prioridade média, e vai colocando na fila do jeito que vocês... E você falou de humor, né? Que você consegue ver o sentimento, na verdade, sentimento, né? Não humor. Sim. Isso eu acho sensacional. Já não é uma coisa nova, né? Já é uma coisa antiga já. Mas eu continuo achando muito legal, né? Sim. Porque você categorizar o sentimento... Vocês têm ferramenta que categoriza automaticamente? Sim. É a inteligência artificial da própria Zendesk. E dá certo mesmo, Bruno? Dá certo. Caramba, é muito legal, né? Já usei ferramentas dessas para monitoramento de rede social, né? Para analisar sentimento. E, cara, é sensacional. No meu exemplo, eu já usei para política, né? Então, a gente pegava assim, tema, habitação. Candidato tal. Aí monitora todas as menções e tal. Qual o sentimento, né? Eu não sei se você já viu, mas tem isso, principalmente para presidente, né? Porque é caro, né? Tem para debate em tempo real. É muito legal. Imagina. O funcionamento. Deve ajudar pra caraca. O candidato, ele vai lá, dá uma resposta, e você vê o sentimento na hora nas redes sociais, cara. Caraca, que massa. O Google faz isso em parceria com algumas TVs, assim, quando tem debate presidencial, né? E eu acho que, se eu tenho uma área de CX na minha empresa, se eu tenho a Zendesk, eu ia querer um monte de tela na minha frente, né? E uma delas seria isso, né? Como é que tá o sentimento geral hoje das pessoas, né? Vocês fazem dashboard assim, várias telas, empresas e tal? Várias telas é uma questão aí que a gente tem... Não, que a gente tenta tirar, né? Que o objetivo da Zendesk é a gente deixar uma tela só, com tudo ali, vai pro lado aí, tem as integrações aí. Legal isso aí que você tá falando. Esse é o principal objetivo, a gente tirar as telas. Tirar as telas, né? Porque eu já imagino, assim, o negócio da NASA, assim, tá ligado? E aí, em tempo real não tem, mas falando de CX, assim, tem as pesquisas de NPS aí que você pode fazer para medir como tá a recomendação da marca, né? Fazer isso de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Legal você falar de NPS, a gente pulou esse tema, Pulamos, né? E o que você tem de solução de NPS lá no Zendesk? Hoje a Zendesk só integra com algumas soluções de NPS. O que a gente usa é a CSAT, que é essa de o atendimento resolveu um problema ou não resolveu um problema, como foi o atendimento, positivo, negativo. E a NPS a gente faz algumas integrações. E só para deixar claro que esse podcast não é patrocinado pela Zendesk. Não. Mas é porque eu acho muito legal, assim, toda vez que tiver alguém que trabalha em empresas assim, é legal da gente falar sobre isso, né? E falando, para finalizar dessa parte de CX, de fidelização, né? O que você vê assim de case, de métricas que vocês mostram para os clientes de fidelização? Recompra. Taxa de recompra, né? E aí pode ser a assinatura, né? Pode ser algo recorrente ou algo, enfim, mensal ali. Mas e vocês têm pesquisas gerais, tipo, empresas que implementam o CX geram tantos por cento mais fidelização? Tem algumas pesquisas, tem um CX Trends, né, que a Zendesk ela lança todo ano com taxas ali bem assertivas de mercado mesmo. E lá tem algumas métricas, assim, não saberia não é aberto, não, o CX Trends? Super aberto, você pode baixar o relatório agora. Como é que a gente baixa? Zendesk.com CX Trends. Eu não conhecia o CX Trends, tá Eu vou te mandar depois. Mas legal. É uma pesquisa super legal, aí fala sobre essa parte da inteligência artificial, das tendências. São realmente as tendências do CX para aquele ano. Tem a de 2024 agora. E quais são as tendências do CX agora? Que era a última pergunta. São essas, utilização de dados, para a gente conseguir usar os dados de uma maneira correta, utilização de inteligência artificial. Mas acho que para a gente fechar, assim, o que eu, Bruna, tá? Daí, resumiria, isso que eu quero, Bruna, mesmo. O que eu resumiria, assim,
o que a gente falou muito aqui, que é continuar humanizando, assim. Tem o CTO da Zendesk, Walter, ele dá um exemplo que eu acho muito bom, eu vou dar ele aqui também, que é o seguinte, a melhor experiência que ele tem de atendimento é quando ele vai na padaria do lado da casa dele. Que ele vai na padaria do lado da casa dele e o cara fala assim, eu de sempre, é um pão na chapa e um café com leite. Ele fala isso. Só que a experiência melhora ainda mais quando ele vai na padaria e ele tá com uma tosse. E aí o atendente sugere um suco de laranja ao invés de um café com leite. Porque ele sabe que o suco de laranja vai subir a imunidade dele ali, né? E aí eu acho que isso resume muito, porque a gente vai ter o histórico do meu cliente, eu vou ter o dado do meu cliente, que ele faz esse pedido toda vez, e eu vou ter a personalização e a customização para eu oferecer o que de fato é melhor para o meu cliente naquele momento. Por mais que o suco de laranja seja mais barato que o café com leite, sabe? Então eu acho que o que resume muito é a gente humanizar os processos e pensar no cliente sempre. Você sabe que isso aí vai virar um corte, né? E aí a gente pode até marcar o Walter lá pra ele ver. Vai falar, nossa, que legal. Ela usou meu exemplo. E nas aulas eu coloco até uma imagem de uma quitanda, cara, que é uma coisa que não existe mais, quase. Sabe o que é uma quitanda? De lojinha de bairro, né? De fruta, tipo um mini mercado, assim. Né? E essas coisas foram sumindo, né? O cara, ele tinha uma caderneta, ele conhecia as pessoas pelo nome, né? Sim. Ele... Enfim. Eu falar outra coisa só porque eu lembrei agora. Não, fala aí. Teve uma palestra do CEO da Reserva. Citei a Reserva aqui também, alguns exemplos de experiências positivas com loja. Com a Zendesk, né? Eles são clientes, mas eles hoje... Ele dando a palestra, né, ele falou assim, cara, a gente tem na Reserva um processo que é realmente um caderninho, onde cada atendente de cada loja que testa uma ideia que funciona, ele anota aquela ideia no caderninho, balcão ali, e aí no final a gente pega todas as ideias que foram de todas as reservas e a gente premia essa pessoa e a gente coloca aquilo como uma boa prática que vai ser implementada em todas as lojas. O que seria esse tipo de ideia? Peguei o meu cliente aqui e vi que 90% das vezes que eu levei o cliente para provar no espelho maior, os clientes compraram, ao invés de comprar ali no espelho do provador. Pega essa ideia e fala, levar o cliente no espelho maior da loja. E eu implemento isso depois, porque isso deu certo, né? Então, é o teste, a gente lembrar dessa rotina aí de, cara, às vezes faz sentido, né? A gente ainda usar o papelzinho um pouquinho. Não, e também ouvir quem tá no frontline ali, né? Mas tem até um meme aí que tá famoso no TikTok, que é sobre o provador da Zara. Já viu esse meme? Não vi ainda. Que o provador da Zara deixa todo mundo gordo, né? Feio. E às vezes seja o contrário do seu exemplo. O negócio é deixar a pessoa cada vez mais feia. Mas eu gosto muito desses exemplos mais, entre aspas, simples. Super. Porque a ideia é simples e a ideia do cara que está ali no dia a dia com o cliente vale muito, né? E eu já vi muitos vendedores e atendentes muito frustrados por não serem ouvidos, né? E acho que isso é o mais importante. É ouvir a pessoa que está falando com o cliente todos os dias, né? A gente tem essa gestão que vai ouvir e vai falar, tipo, tudo beleza, cara, sua ideia realmente é boa. Mas no digital é mais fácil, eu acho. Porque você tem controle de tudo, você tem métrica de tudo, né? Então, se você não ouvir, você é burro. Você não quer implementar CX, você não quer ouvir, cara, tchau. Mas minha empresa falha, por que será, né? Exato. Obrigado, Bruna. Foi muito boa o papo aí. E sigam a Bruna em todas as redes sociais. Eu não quero, né? Pode sim. Mas no LinkedIn. Bruna Roverso, lá no LinkedIn. Bruna Roverso. Pode chamar ela, falar assim, quero implementar a Zendesk na minha empresa. Pode fazer comentários, porque antes eu falava isso, ninguém mandava nada, né? Aí agora começou. Tem um cara do Ceará que tá escutando a gente, eu não me lembro ao certo, mandou
Tem mais um cara que eu até chamei ele para vir aqui no podcast. Ah, que legal. Tá começando a vir esses feedbacks aí, é bom. Nossa. A gente gosta, pô, porque a gente faz e não sabe se vocês estão gostando, né? Tem que Fica meio no comentar, escuro. né? Adiciona lá a Bruna no LinkedIn, conversa com ela. E esse foi mais um Marketing Talks, que tá difícil agora falar porque mudou de nome. Valeu, pessoal. Até a próxima. É isso.